Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, vamos ler até o verso 24. Lucas, capítulo 14, diz assim: Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que ouvimos, mas obrigado, sobretudo, pelo que ainda iremos ouvir, porque estamos na expectativa que o Senhor fale conosco essa noite, nos ensinando, meu Deus, nos orientando, abrindo os nossos olhos espirituais para as verdades do teu reino. Ó Pai, nos colocamos à tua disposição, que o teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós, que ele possa convencer cada um de nós acerca das tuas verdades. E eu peço, meu Deus, que esse mesmo Espírito use minha vida. Também me coloco à tua disposição para que eu seja o teu instrumento, pregando a tua palavra e que todos sejamos edificados. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, hoje muitos devem saber que é comemorado no mundo todo, por várias nações, o Corpus Christi. Talvez muitos aqui, outrora, antes de se renderem a Cristo, praticavam o catolicismo ou não. Muitos talvez fossem como eu, não era nada, não frequentava a igreja, mas quando alguém me perguntava, eu dizia: não, sou católico, mas não sou praticante.
Acho que isso é meio que uma fuga, né? Uma tentativa de não reconhecer que você não tem compromisso com nada, você não tem interesse em se relacionar com Deus. É meio que uma tentativa de não dizer abertamente que você é um morto espiritualmente, mas muitos têm essa prática, né? Essa tradição. Nós não comemoramos, nós pentecostais evangélicos não comemoramos o Corpus Christi. Ele tem uma história, né? Depois você provavelmente, se tiver interesse, você vai buscar conhecer como foi criado esse dia, mas a intenção é de lembrar, trazer a lembrança, o corpo de Cristo, o momento do partir do pão, para eles os católicos, a Eucaristia. Nós, como eu disse, não fazemos isso, não comemoramos, mas nós praticamos isso, o partir do pão, todos os meses, não é? Pelo menos 3 vezes por mês, às vezes até mais, não é? Quando é um mês de Páscoa, quando é final de ano, em dezembro, no dia 31, nós sempre também celebramos a ceia. E muitas igrejas até podem fazer isso sempre, não há nenhum problema, não há nenhum erro, não é? Apenas de uma maneira por logística, né, ou por liturgia, algo estabelecido na igreja, nós colocamos assim, primeiro domingo e primeira quinta-feira do mês, mas nós participamos, lembramos, celebramos a ceia, o partir do pão, sempre nesses dias. Mas, quando nós olhamos para esse assunto, lembrando, né, trazendo à memória esse dia de Corpus Christi, esse assunto nos faz pensar no sentar à mesa com Jesus. Esse momento, para eles, né, nós aqui vimos um episódio em que Jesus está sentado à mesa com homens religiosos da época, mas quando nós nos lembramos desse assunto de corpo de Cristo, de partir o pão, de sentar à mesa com Jesus, isso para nós é um motivo de meditação, porque também nós precisamos trazer isso à nossa memória, irmãos. Eu creio que os textos bíblicos, eu gosto muito de olhar para um texto e até expor o texto e ver o que esse texto nos ensina, o que ele nos apresenta. Quando nós olhamos então para textos como esse, num dia como esse, eu creio que a palavra vem nos falar, nos ensina a respeito desse ato de sentar-se à mesa com Jesus. Muitos ali naquele momento estavam ansiosos por isso, por outros motivos, né? Não que espirituais, mas muitos estavam ansiosos por isso. E algo que também nós precisamos lembrar como cristãos, como igreja, é nesse momento, qual é o meu desejo em me sentar à mesa com o Senhor Jesus, porque eu desejo partir o pão. Tudo isso é motivo de reflexão para nós. E Jesus, é curioso, a sua maneira de ensinar, a sua maneira, né, de se comportar, nós vemos em várias passagens, Jesus tinha o costume de instigar pensamentos. Jesus, ao ensinar, ele tinha uma didática diferente, ele não era muito direto, mas ele gostava com que as pessoas pensassem, refletissem, e isso fazia frequentemente através de parábolas, perguntas. Jesus lançava várias perguntas para as pessoas pensarem, não é? Jesus gostava de instigar esses pensamentos, e aqui nesse episódio ele também o faz com essas pessoas. Eu creio que nós também devemos pensar em perguntas. Hoje, talvez nós façamos várias perguntas, mais até dos que eu vou lançar aqui. Eu espero que você faça as perguntas para você mesmo. E ele, então, continua fazendo. Jesus fez naquele episódio, mas hoje ele continua fazendo. Ele nos faz perguntas, até mesmo no nosso dia a dia, no nosso relacionamento diário com Deus. Jesus gosta de nos instigar. E quando nós olhamos para esse texto, vemos que havia fariseus, intérpretes da lei, religiosos da época, pessoas consideradas na sociedade, não é? Mas ali, como eu disse naquele momento, nem todos estavam com um desejo assim espiritual, um desejo de encontrar Jesus para ter satisfeita a sua necessidade espiritual. A maioria não, nós vamos ver aqui o comportamento deles, mas havia quem buscasse por cura. E aí já a nossa primeira pergunta: como eu vou buscar Jesus nesses momentos? Como eu estou? Qual o meu interesse, a minha intenção
nesse momento em que eu vou me sentar à mesa com Ele, vou ter relacionamento com Ele, como eu estou, qual é o meu desejo, o que eu busco. Nós vamos ver que havia um homem que buscava a cura e, como eu disse, nem sempre o participar, o celebrar o dia de Corpus Christi, nada disso, outras religiosidades, nada disso traduz o real interesse na comunhão com Deus. Muitas pessoas hoje estão por aí, né, nas ruas, fazendo aqueles bonitos tapetes, né, aquelas obras de arte, né, jogando ali serragem de madeira, sal, ou seja, mais que outros materiais usam. Mas a maioria dos que estão ali fazendo aqueles tapetes e dos que estão até desfrutando do feriado, muitos deles não têm relacionamento com o Corpus Christi, com o corpo de Cristo. Muitos amanhã vão voltar à sua vida de pecado, se já não ficaram durante todo o dia de hoje, normalmente, sem meditar em nada, sem pensar em nada, amanhã voltam ao seu rumo normal, ao seu ritmo normal. Então, esse participar, celebrar por religiosidade, isso não traduz interesse na comunhão com Deus. E nós vemos também isso nesse episódio. Então, como eu disse, vamos olhar para o texto e vamos ver o que ele nos expõe, o que ele nos ensina. Nós precisamos aprender com as palavras de Jesus. Primeiro, que eu vejo aqui nos versículos 1 ao 6, vamos ler de novo, diz assim: Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, vemos no texto, é o desejo em buscar Jesus sem olhar as circunstâncias. O que nós vamos olhar aqui nesses 6 versículos fala desse desejo de buscar Jesus sem olhar as circunstâncias. Nós vemos que a Bíblia tem vários relatos de pessoas que foram atrás de Jesus mesmo com obstáculos. Você conhece alguns? Lembra de alguns? Vamos trazer aqui alguns à memória. Zaqueu, está lembrado de Zaqueu? Publicano. Alguém que era considerado pecador, sem vergonha, mas soube que Jesus ia passar por ali, e ele era um homem de pequena estatura, diz a palavra, e havia uma multidão, e ele não conseguia ver Jesus, mas ele no seu coração queria ver Jesus. E o que ele faz? Ele vai ao alto de um sicômoro para ver Jesus. Zaqueu então contorna os obstáculos para ver Jesus. A mulher com fluxo de sangue, lembra? Jesus andava no meio das ruas e uma multidão o apertava, o comprimia. E ele em certo momento diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: mestre, a multidão te aperta e tu dizes que alguém te tocou? Ele diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou de uma maneira diferente. E essa mulher com fluxo de sangue não se preocupou com a multidão que estava comprimindo Jesus, porque ela tinha no seu coração: eu preciso pelo menos tocar nas vestes dele, porque se eu tocar eu sei que estarei curado. Então não é porque tem multidões, não é porque tem dificuldade que eu vou deixar de ir atrás, que eu vou superar os obstáculos. Outro, o cego Bartimeu, lembra dele? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritava ele, não é? Incessantemente, a ponto dos discípulos mandarem ele calar a boca. Cala a boca que você está perturbando o mestre, você está incomodando. Mas ele também não se importava com isso, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outro que me lembro também, olhando para a Bíblia, é a mulher cananeia. A sua filha é terrivelmente endemoniada, e ela vai atrás de Jesus, também clamando por ele, e os discípulos dizem:
Jesus, ela vem atrás de nós incomodando, despede-a, manda ela sair. E ela insiste, não é, querendo ser atendida por Jesus, e ela leva uma palavra dura de Jesus, dizendo que não é lícito tirar o pão da boca dos seus filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela diz, pois é, mas é da mesa, das migalhas que caem, que os cachorrinhos também se alimentam. E ela então tem a sua vontade, o seu desejo de que a sua filha fosse curada, livre do demônio, e Jesus então faz isso por ela. Outros que nós nos lembramos, Jairo, não é? Homem também que tinha a sua filha com problemas, e ele vai atrás de Jesus, e no caminho Jesus é parado por mais de uma vez. Pessoas que foram atrás de Jesus superando obstáculos. Um dos que eu mais assim acho emblemático, não é? É Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 19, se é que os irmãos já não pensaram nisso. Lucas 5,17 diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Esse talvez seja o episódio mais emblemático de superar dificuldades para encontrar Jesus. Levaram um homem num leito. Chegando lá, havia uma multidão que não tinha como passar, como entrar na casa. E o que eles fizeram? Vamos tirar aqui telhas, ladrilhos, vamos descê-lo para que ele, de algum modo, chegue à presença de Jesus, esteja com ele. Então, irmãos, nós vemos que a Bíblia tem vários relatos de pessoas, mesmo com obstáculos diante, foram atrás de Jesus, não se importaram com isso. E aí, mais uma pergunta para nós: será que nós nos livraríamos desses obstáculos? Daríamos a volta, subiríamos num sicômoro, tiraríamos as telhas para estar diante de Jesus? Faremos alguma coisa? Ou deixaríamos que a menor dificuldade, o menor empecilho, nos impedisse de ver Jesus? Mas isso tem acontecido, irmãos. Nós vemos que pessoas não têm superado obstáculos para estar com Jesus. Pessoas não têm passado, né, pelas dificuldades, passado por entre elas para estar com Jesus. Muitos largaram essa comunhão, muitos deixaram esse desejo, essa intrepidez para estar com o Senhor Jesus. E nesse episódio, Jesus é um convidado, e ele era quem seria provado. Os convidados queriam provar Jesus. Voltando lá a Lucas, capítulo 14, veja no versículo 1, na primeira parte, Lucas 14, 1, diz assim: eis que o estavam observando. Repara no versículo 1, na última parte, ele estava ali convidado, mas o estavam observando. Como eu disse, muitos estavam ali, muitos foram para aquele evento, para aquele almoço, aquela comida, aquele compartilhar do pão, e muitos fizeram um esforço tremendo. Muitos devem ter ido porque tinham o seguinte desejo no coração: eu quero ir lá porque eu quero ver esse Jesus. Ele é alguém conhecido, alguém muito falado, eu quero ir lá, essa eu não vou perder. Vou chegar lá cedo, porque eu quero ver esse homem, eu quero observar esse homem. Eu tenho certeza que algo errado ele vai fazer, eu tenho certeza que ele vai ser desmascarado, desacreditado. Esse eu quero ver. Alguém que estava lá para observar Jesus, para o provar. Um desperdício, não é, irmãos? Um privilégio tão grande estar com Jesus fisicamente, algum momento em que Jesus poderia dar uma palavra, um ensinamento, mas eles foram com a única intenção de provar Jesus, de o observarem. Então é um desperdício de privilégio,
não é? Um desperdício de tempo, porque na verdade Jesus é quem prova, Jesus é quem nos observa. Não adianta tentarem Jesus, tentaram fazer isso várias vezes, tentaram pegá-lo em contradição, mas foi um desperdício. É um desperdício então, irmãos, um esforço grande, um desejo grande de estar num lugar com Jesus, mas que não seja para receber o ensino, receber uma palavra, receber até cura, que é o que nós vamos ver que aconteceu, porque naquele lugar alguém venceu barreiras. Alguém venceu barreiras, mas com um diferente objetivo. No versículo 2 está: ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Eu te pergunto, irmãos, você acha que esse homem era um convidado? Você sabe o que é um hidrópico? É um nome assim diferente, né? A gente, lendo a Bíblia, é difícil perceber. A hidropsia, ela é popularmente conhecida como barriga d'água. É alguém que sofre de um mal que acumula líquido em cavidades do corpo, né? No abdômen, na cabeça, nos rins, enfim, em cavidades essa pessoa acumula líquido. E era algo assim estranho de se ver, né? Ele aqui não diz, a Bíblia não diz onde era a sua hidropsia, mas era um homem que estava ali doente. Mas eu posso afirmar aos irmãos, sem medo de errar, que ele não era um convidado. Até mesmo porque os fariseus, eles tinham uma rejeição, não é? Eles tinham um preconceito aos doentes, aos enfermos, a essas pessoas menos favorecidas, eles mantinham um afastamento. Então, com certeza, esse homem não foi ali convidado. Esse homem estava ali com um simples desejo de encontrar Jesus para ser curado. E ele está à frente de Jesus. Quando eu olhava para esse texto, eu pensava assim, mas o que esse homem está fazendo aqui na casa de um fariseu? Esse homem não foi convidado, irmãos. Então esse homem superou dificuldades, venceu barreiras, venceu o preconceito, sabendo que ali não seria bem recebido, não seria bem visto, mas ele esteve ali. Naquele tempo, os judeus eles tinham uma regra de hospitalidade, então na casa qualquer um podia entrar, até mesmo um doente, um pobre, eles poderiam entrar na casa dos fariseus, mas ele não era convidado para sentar-se à mesa. A Bíblia não diz que ele estava sentado ali para comer, até mesmo porque quando Jesus o cura, ele diz assim, o curou e o despediu. Se ele tivesse, se ele fosse um conviva, ele ia dizer assim, não Jesus, não vou sair não, ainda vou comer, eu sou convidado. Mas não, ele não disse isso. Ele, de fato, não era um convidado. E foi alguém que venceu barreiras. Irmãos, pensa comigo, mais uma pergunta para nós. Temos vencido barreiras para estar com Jesus, para encontrar com Ele? Ou nós não estamos vencendo barreiras? E aí que eu quero trazer à nossa mente, qual é a minha motivação para me sentar à mesa com Jesus? Porque eu quero estar com Ele, porque eu quero estar perto dEle. Esse homem, então, venceu as dificuldades porque queria ser curado. Um outro exemplo que nós vemos na Bíblia, de alguém que também venceu barreiras, está lá no capítulo 7 de Lucas, no versículo 36 a 38. Lucas 7, verso 36 ao 38. Veja também um momento em que Jesus estava sentado à mesa. Diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Então a mulher cananeia, que também aqui é dito, perdão, não é cananeia, uma mulher que foi à casa do fariseu, ela também não foi convidada. Ele estava sentado à mesa comendo, mas ela não, ela era uma pecadora, tanto que ela é criticada pelo fariseu em pensamento, porque ele diz assim, se ele soubesse
Quem é ela, que é pecadora, não permitiria isso? Mas ela esteve ali também, superando as dificuldades para estar com Jesus, chorando aos pés dele, ungindo, lavando os seus pés com unguento. Irmãos, nós faríamos isso? Enfrentaríamos isso? Entraríamos de penetra na casa de alguém, se soubéssemos que Jesus estava ali? Faríamos isso, irmãos, ou estamos deixando as dificuldades impedirem o nosso caminhar, a nossa comunhão? O primeiro, então, que Jesus diz a esses homens para estimular o pensamento deles está no versículo 3 e 4 do capítulo 14 que lemos. Diz assim: então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando o curou e o despediu. Jesus, então, estimula o pensamento dos fariseus, e estimula fazendo uma pergunta, sabendo que estava ali para ser observado, ser provado por eles, ele coloca essa pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? E eles não respondem nada. Está aqui no texto que eles nada disseram. Jesus, então, quis instigar neles, o pensamento de que o que é mais importante, a religiosidade ou a misericórdia. Porque eles observavam o sábado e guardavam o mandamento, que não podiam trabalhar, e Jesus faz com que eles pensem: vocês curariam no sábado ou não? O que é mais importante, a religiosidade ou a misericórdia? Mais uma pergunta para nós, irmãos: o que é mais importante? Participarmos da ceia apenas por um ato, por uma obrigação, como se estivéssemos cumprindo um feriado católico, estivéssemos observando ali, como um comer peixe numa sexta-feira santa? Como estamos fazendo isso? Estamos fazendo por religiosidade? Porque Jesus diz a esses homens em outra ocasião: se vocês soubessem qual é a diferença, entre misericórdia e holocaustos, mas eles não sabiam, eles preferiam cumprir uma religiosidade do que saber o que era a misericórdia. E isso, então, irmãos, também é um estímulo para nós. Pense a respeito disso. Qual é a sua motivação para sentar-se à mesa com Jesus? Qual é a sua motivação para encontrá-lo? Se você venceria barreiras, dificuldades para estar com o Mestre? Então Jesus, como não tem sucesso, ele faz uma segunda pergunta no versículo 5 e 6. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Mais uma vez Jesus estimula ao raciocínio, ao pensamento, mas eles nada respondem. E Jesus então tenta mais uma vez pensar com que eles meditassem: o que é mais importante para vocês? As coisas mundanas, os seus interesses ou a misericórdia? Qual é o seu maior interesse? Jesus então coloca para eles, e nesse caso, eles sabiam que se tivessem um filho ou um boi, eles tiravam do poço mesmo em dia de sábado. E eles não consideravam isso um trabalho, porque se fosse, eles não poderiam fazer. Mas o que nós entendemos é que os nossos interesses, quando não nos convém, nós não consideramos eles errados. Então eles também, porque convinha a eles que aquilo não fosse considerado trabalho, eles assim faziam. Mas como nós estamos fazendo? Como nós estamos considerando os nossos interesses? Estamos colocando eles acima da misericórdia ou não? Como estamos lidando com isso? Porque se estamos fazendo assim, colocando os nossos interesses acima da misericórdia, não temos resposta para dar. De fato, não temos. Não temos desculpa para dar, não temos o que dizer, porque o Senhor Jesus já sabe exatamente que estamos errados. Aliás, nós também sabemos
É esse exame que Jesus quer fazer. É isso que Jesus quer provocar, a meditação e reconhecer o meu erro. Eu reconheço o meu erro, eu reconheço que estou religioso demais, eu reconheço que estou colocando os meus interesses acima da misericórdia, eu reconheço que não estou superando barreiras, enfrentando os obstáculos para ter comunhão com Deus, estou permitindo que eles me afastem do Senhor. É isso que o texto nos ensina nesse primeiro momento. Segundo, como eu disse, é que eles estão ali para observar Jesus, mas na verdade Jesus é quem nos observa. Se estamos aqui hoje para celebrar a ceia, Jesus está nos observando. Naquele momento, do versículo 7 ao 11, diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus continua falando, não é, de sentar à mesa, de estar num jantar, de convidar. Jesus continua no assunto. E quando nós olhamos para isso, Jesus reparando, né, os convidados, como eu disse, eu imagino que quando souberam que Jesus estaria na casa do fulano para comer, eu não posso perder esse episódio. Isso aí vai ser o evento da semana. Eu tenho que estar lá. Vou chegar cedo. Mas para isso a gente chega cedo, né? Para fofocar, olhar os outros. Para isso a gente chega cedo. Para que merece dedicação, a gente chega atrasado. Mas para isso eu acredito que as pessoas disputaram um lugar ali. Você vai na casa do fulano? Essa eu não vou perder não. Ele me convidou, eu quero estar ali nos primeiros lugares. Eu quero ver esse Jesus, porque o que ele fizer de errado, todo mundo vai saber, eu vou detonar esse cara. Era para isso que as pessoas estavam ali. E quando nós olhamos esse desejo, Jesus dizendo a eles sobre o desejo de estar nos primeiros lugares, ele está falando exatamente da religiosidade, que ele já havia condenado antes e continua no mesmo assunto, abordando o sentar-se à mesa, uma parábola que ele vai dizer depois também, e sempre mencionando sobre religiosidade, porque ela propicia a autopromoção. O desejo de simplesmente fazer por cumprir pode dar como resultado a autopromoção. E os fariseus gostavam disso, eles gostavam dessa religiosidade, dando a eles visibilidade. Veja Mateus capítulo 23, do versículo 2 ao 7. Veja só o que Jesus também fala sobre eles. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Veja como eles eram religiosos. Mas eles eram para serem promovidos, para serem aplaudidos. Quando Jesus ensina, a orar, ensina o Pai Nosso, ele diz que nós não devemos orar como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas praças, para serem vistos. Se esse for o propósito de oração, eles já receberam o que queriam, foram vistos e ponto. Deus não vai atender a oração, mas Jesus está condenando a religiosidade,
porque ela propicia a autopromoção. Então, irmãos, é algo que nós temos que tomar cuidado. Se o nosso desejo é estar à mesa com Jesus, simplesmente para ter uma autopromoção da nossa aparência, da nossa posição, se queremos apenas cumprir com um ritual, se quero em determinada data festiva cristã, se quero apenas ser visto para ficar bem, não é, na comunidade, irmãos, esse preceito está errado, porque é exatamente o que Jesus está condenando. Ele diz exatamente que nós devíamos buscar os últimos lugares, até mesmo porque os lugares próximos ao Mestre são os de quem tem comunhão. Concorda comigo? Só senta próximo do anfitrião, né? Quem tem mais comunhão, mais intimidade. Se você vai a um jantar pela primeira vez, normalmente você não vai se sentar ali do lado da pessoa que você não conhece. Mas normalmente quem senta mais próximo, e principalmente do Mestre, são os que têm comunhão com Ele. Nós, quando olhamos para a ceia do Senhor, o momento da ceia, nós vemos que sempre estão com Ele próximos, Pedro, Tiago e João. Na ceia, Pedro não está ali próximo, mas João está. Tanto que Pedro diz a ele, pergunta a ele aí quem é o traidor. Pergunta aí você que está pertinho do Mestre. Pergunta a ele aí, quem está próximo então do Mestre, do anfitrião, é quem tem comunhão. Então, Jesus está nos dizendo isso também. Temos comunhão com Ele. No momento da ceia, temos comunhão? Ou estamos apenas para cumprir um ritual, estamos apenas querendo ser vistos? Então, Jesus recrimina essa conduta. E é curioso observar que os mais chegados não buscam popularidade. Já reparou isso? Os que mais podem não buscam popularidade. O próprio Jesus, quando curou a muitos, ele disse, não o digas a ninguém, não fala para ninguém, não quero popularidade. Jesus mesmo não fazia questão disso. Olha o verso 11 que nós lemos, diz assim, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. No reino de Deus, exatamente os que menos têm desejo de popularidade, de posição, de alguma coisa, esses são os mais exaltados. Os que têm mais desejo em se exaltar, esses normalmente ficam por último, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então Jesus também está nos ensinando isso, e ele reprova também os anfitriões que gostam da bajulação. Há também na igreja a via de mão dupla. Há aqueles que gostam de ter a autopromoção e aqueles que gostam de promover, claro que por um interesse, algum interesse por trás. Então Jesus também condena, no verso 12 a 14, ele diz assim, disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Então, Jesus aqui está dizendo também a quem convidou, você que também gosta dessa disputa, você que também gosta dessa autopromoção, porque o cara também deve se sentir, né? Quem convida deve gostar assim, olha só aqueles dois ali de alta posição aqui na sociedade, olha eles disputando para estar perto de mim. Eu vou convidar os mais ricos porque eu gosto de ver eles saindo no tapa, brigando para estar mais perto de mim. Que delícia isso para mim. E Jesus também condena isso. Você quer ser recompensado? Então ponha a misericórdia em primeiro lugar, ponha o desejo altruísta em primeiro lugar, queira apenas abençoar as pessoas sem promoção,
Ponha isso em primeiro lugar, porque você terá recompensa, mas não dos homens, mas recompensa de Deus. Então Jesus reprova também os que gostam de bajulação. E tem muito pastor, irmãos, querendo bajular. Tem muito pastor querendo bajular gente famosa, gente rica, gente de importância social, mas Jesus não estava nem aí para essas coisas. Jesus estava exatamente preferindo os pobres, os oprimidos, os esquecidos. Jesus disse: eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Então Jesus reprova esse tipo de atitude. O que importa então é a recompensa de Deus, não a dos homens. O que estamos buscando? Recompensas de Deus, irmãos, ou recompensas de homens? Essas perguntas têm que nos incomodar. Jesus observa o fazer sem esperar recompensa. Faça sem esperar recompensa. É melhor ser recompensado sem esperar nada do que receber com recompensa, querendo, fazendo com o desejo de receber. É muito melhor fazer sem esperar nada. Por isso, Jesus disse que na ceia nós devemos nos examinar. Jesus estava ali observando. E nós, nesse momento que teremos daqui a pouco, Paulo diz que nós devemos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não seja réu do pão e do cálice. Nós precisamos nos examinar, irmãos, não examinar os outros, não observar os outros, não buscar falhas nos outros. Para a gente encerrar o último ponto, nós, pelo que o texto diz, nós somos os que estávamos pelos caminhos. Lá no versículo 22 ao 24, diz assim: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus insiste então nesse assunto de convidar, de estar à mesa, de querer os primeiros lugares. Jesus está ali ainda falando sobre isso. E no versículo 15 e 16 da primeira parte, a gente vê algo curioso. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Ele, porém, respondeu. Veja só que algum convidado, ouvindo ali as palavras de Jesus até aquele momento, pensou assim: caramba, esse cara, eu vou tentar mudar o rumo dessa prosa. Como alguém está batendo alguma coisa em cima de você, né, e você, para mudar o assunto, pô, tá calor hoje, né? Tentando dar uma quebrada na sequência de Jesus, mas Jesus nem se faz de rogado. Ele diz assim: ele, porém, respondeu. Começa a parábola. Ele nem fez questão de ouvir o homem. Mas é assim mesmo, quando nós estamos ouvindo algo que não nos agrada, a gente quer mudar de assunto. A gente quer, né, para de falar isso, vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto, isso está me incomodando. E hoje o evangelho da salvação não é mais pregado, porque incomoda as pessoas. Incomoda ouvir que eu sou pecador, que eu preciso me arrepender, que eu não sou bom. Isso incomoda as pessoas. Mas Jesus insiste nesse assunto. E é curioso, porque havia o costume de se fazer 2 convites. Nós vamos olhar agora para a parábola da ceia. E era costume fazer 2 convites naquela época. O primeiro, chegar para a pessoa e falar: olha, vou dar uma comida, vou dar um jantar. Você quer estar? Estou te convidando, você vai estar lá. E você diz: ok, conta comigo, não é? Como a gente faz aqui na igreja, né? Bote seu nome lá, mas você vem, porque palavra de cristão é sim, sim, não, não. E aí, também era o costume de convidar as pessoas e o cara dizer: sim, beleza, conta comigo. E na segunda vez, no segundo convite, era só para dizer: olha, já está tudo pronto. Então esse que ele relata é do homem que já havia convidado. E eles, no segundo convite, quando já está tudo preparado, né, diz aqui, a hora da ceia, enviou o servo para avisar os convidados: olha, já está tudo preparado.
Mas eu já tinha te convidado antes, você já tinha dado o ok. E nesse momento, Jesus então está fazendo referência já à ceia do Senhor, que um dia todos estarão com Ele sentados à mesa com o Senhor. E Ele faz então menção à palavra de Deus que já haviam recebido esse convite. Vamos ver em Isaías capítulo 25, versículo 6 de Isaías. Eles então já tinham dado o ok do primeiro convite, porque eles já sabiam. Isaías 25, 6 diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Aqui já está predito pelo profeta Isaías o convite que o Senhor Deus fala do dia em que estaremos com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, sentados com Ele à mesa, e diz aqui, todos os povos num banquete. Então Isaías está dizendo já da volta, da vinda do Messias, em que ele estabeleceria a paz e reuniria os povos de várias nações para um banquete com ele. E esse monte é o Monte Sião, o monte onde foi ali celebrada a aliança, onde era lembrada a primeira aliança com o povo de Deus. Então era uma ofensa muito grande recusar o segundo convite. Era uma ofensa ao anfitrião recusar o segundo convite, e Jesus está se referindo a eles mesmo. Vocês estão recusando, não vai demorar muito, vocês irão recusar o segundo convite, porque vocês sabem a promessa de Deus que todos estariam assentados com o Senhor, num grande banquete, e esse momento está para chegar, mas vocês estão próximos a recusar. É o que ele diz no verso 21 de Lucas 14. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, o anfitrião ficou irado, porque ele já havia feito o convite. Todos já sabiam do jantar, da mesa, de que tudo estava sendo preparado e que naquele momento bastava que eles fossem. Mas Jesus já está dizendo a eles ali a parábola de que eles iriam recusar. E as desculpas não se justificariam. Diz o verso 16, na segunda parte, diz assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Veja que, apesar deles terem consciência do primeiro convite, no segundo, as desculpas seriam as mais absurdas. Ora, quem diz que não pode ir porque comprou um campo? Ninguém compra um campo sem ver. Nenhum deles comprava um campo sem ver antes. E aí veja como Jesus diz que as desculpas seriam absurdas para recusar. Não, eu comprei um campo sem ver. Você compra um carro sem ver hoje, meu irmão? Se eu disser para você, tem um carro bonzão, nossa, 2005, maravilhoso, você me dá o dinheiro na mão e vai ver ele no dia seguinte? Ninguém faz isso. Ou então uma história absurda, e ainda que tivesse comprado, o campo não vai sair de lá, o campo não vai desaparecer de um dia para o outro. A mesma coisa o outro, comprei juntas de bois, quem compra sem ver? Vou experimentá-las, experimentar agora, você não pode experimentar amanhã. O que Jesus está querendo dizer aqui são desculpas absurdas. Casei-me, a mulher vai fugir? Não vai fugir, irmãos. No dia seguinte ela vai estar lá. Então Jesus está dizendo que as desculpas não se justificam. E é o que muitos têm feito hoje. Depois de todo o trabalho de Jesus, recusar o seu convite, ou recusar sentar-se à mesa
com ele é uma ofensa. Por isso precisamos observar, irmãos, precisamos fazer essa análise. Como estamos sentando à mesa com Jesus? O que passa no nosso coração? Como estamos encarando isso? Será que estamos também recusando por motivos absurdos? Será que estamos deixando de vir por motivos absurdos? É isso que temos que analisar. E a parábola dizia aos fariseus da sua recusa futura e da nossa entrada nas bodas. Verso 22 e 23. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, está falando de mim e de você. Está falando de nós que estávamos pelos caminhos e atalhos, porque os primeiros convidados recusaram o convite. É claro que a gente também, eu me encaro perfeitamente aqui como um pobre, um aleijado, um cego, um coxo. Não tenho problema com isso, é exatamente o nosso retrato. Mas nós estávamos também perdidos pelos caminhos, mortos em delitos e pecados. E nós então entrávamos, estaria ali já sendo revelada que nós, os gentios, estávamos fazendo parte do plano de salvação de Deus. Mas ele coloca o dedo na ferida. E ainda hoje Jesus está chamando, querendo comunhão e observando a motivação de cada um. Jesus observa como estamos sentando, como estamos participando, como estamos fazendo, como estamos vindo. Ele está observando cada um de nós. E nós então precisamos nos observar. Participar da ceia, irmãos, hoje é um privilégio. Não é um constrangimento, não é uma obrigação, não é uma religiosidade, não dá sorte, nada disso. Participar da ceia é um privilégio dos que participarão na glória. É como se fosse uma amostra do que faremos na glória. Apocalipse 19, verso 9. Veja o que diz, que até bate com o que o homem, o convidado, fala, né? Bem-aventurado o que come o pão no reino de Deus. Apocalipse 19, 9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurado, feliz é de você, de mim, que podemos participar, que fomos inseridos nesse banquete, nessa festa. Estamos porque Deus foi misericordioso, recebemos graça de Deus, favor não merecido, fomos alcançados por Ele, porque para os demais, para os que recusarem, sequer uma prova da ceia, que é o que diz o verso 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Sequer uma prova, nada. Esses não terão o privilégio de participar. Então, irmãos, participe da ceia, não sendo penetra, mas um privilegiado, não sendo um exaltado, mas um humilde, não sendo um religioso, mas alguém que tem compromisso, alguém que tem desejo de ter comunhão com Deus, alguém que deseja estar aqui para estar com o Senhor, sentar-se à mesa com Ele, e não somente nos dias de ceia, lógico. Não preciso nem dizer isso. Todos os cultos, todos os dias, para nós é um privilégio. Por isso que nós devemos buscar vencer obstáculos para estarmos aqui unidos, reunidos, cultuando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque queremos entender, queremos fazer uma análise, Pai, da nossa vida, de como estamos na motivação, como estamos, ó Deus, no desejo, como estamos, Pai, nas nossas perspectivas, nos nossos objetivos, como estamos, meu Deus, no nosso relacionamento contigo. Ó Pai, porque se desejamos estar à mesa, se desejamos estar com o Senhor, meu Deus, não podemos estar de qualquer jeito. Precisamos, Pai, ajustar os nossos interesses, fazer uma análise. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a nos analisar. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos observa, os Teus olhos estão sobre toda a terra.
sobre bons e maus. Pai, contempla o nosso coração. Se tiver algo errado, alguma motivação errada, meu Deus, fala conosco, nos incomoda, para que nós possamos ajustar, possamos voltar, meu Deus, a ter o desejo puro no coração de somente encontrar o Senhor, estar contigo, comunhão, sentar à mesa, porque queremos ser ministrados, queremos aprender, queremos ser abençoados. Pai, fala conosco, nos corrige, nos ajuda, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.